Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. A minha convidada de hoje é Daniele Schmidt. A Daniele é diretora executiva de Pessoas e Cultura do Sicredi, uma instituição financeira cooperativa presente em todo o Brasil. Com mais de 20 anos de experiência na área de RH, pedagoga de formação, ela é especialista em gestão empresarial e gestão do capital humano. Sob a sua liderança, o Sicredi tem sido consistentemente reconhecido por sua excelência no ambiente de trabalho. Dani, é um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Carol. Eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui falando de algo que eu me orgulho muito, né? Que me deixa muito feliz de poder contar um pouco sobre quem é o Sicredi, né? O que a gente entrega para a sociedade, qual é o tipo de impacto que a gente pode gerar para apoiar, então, as pessoas, né? Então, obrigada pelo convite. Eu posso te dizer que a essa altura, eu acredito que muita gente já saiba o que é o Sicredi, seja como cliente, que é uma organização que vem crescendo muito, Brasil afora, seja como uma empresa referência em gestão de pessoas e clima organizacional. Afinal, o Sicredi é a melhor empresa para se trabalhar em 2024, segundo o Great Place to Work. Então, parabéns. Obrigada. É um orgulho ter você aqui comigo, Dani, poder aprender com você as práticas de gestão que têm feito tanto resultado positivo no Sicredi. Agora, antes da gente falar sobre clima, cultura, toda essa parte, eu queria saber quem é a Daniele. Conta pra gente a tua história. Obrigada, Carol. Então, vou começar me autodescrevendo. Acho que essa é uma prática, inclusive, né, que nós trabalhamos bastante no Sicredi. Então, eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos claros, de cabelo loiro escuro, casada, mãe, né, de uma menina de 12 anos agora, então uma adolescente. Eu tenho que aprender os diferentes papéis, né, da minha vida, não só então como executiva, mas como mulher, e por isso que eu começo falando da Dani também pela perspectiva humana, né, que vai caracterizar muito de quem eu sou, inclusive. Perfeito. Acho que tu falou um pouquinho da minha formação, né? Mas eu acho que eu complementaria essa visão que tu traz da minha formação, falando da minha história pela perspectiva de que eu investi muito, toda a minha carreira e minha jornada, muito no desenvolvimento humano e organizacional. Em todas as organizações que eu passei, né, ao longo da minha jornada, poder levar um pouco disso que eu acredito, daquilo que é valor para mim, que é ser simples, que é ser próximo, que é poder ter uma relação humana acima de qualquer coisa nas interações que eu tenho e acreditar no potencial das pessoas. Eu acho que isso foi o que me trouxe até aqui, né? Então, acho que essa construção fala muito sobre mim, independente do CNPJ em que eu passei. Posso dizer que o Sicredi tem uma história diferente para mim, assim, tem um carinho, uma identificação pessoal muito grande com os valores do Sicredi, assim, são quase 6 anos de história, né, com uma trajetória de crescimento, começando numa área pequena, aí assumindo mais responsabilidades e hoje, né, tendo o privilégio de poder assumir essa posição, né, representando mais de 105 cooperativas, Uau. Podendo representar 5 centrais aqui hoje, falando contigo de algo que a gente valoriza muito, que é a cultura, porque a gente tem uma crença muito grande de que tudo que aconteceu ao longo dessa trajetória de reconhecimento do Great Place é muito daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente faz, e tem muito a ver, ao longo aqui da nossa conversa, vou te contar um pouco, os meus valores estão muito conectados com os valores do Sicredi. Então, eu acho muito legal você ter trazido logo de início essa questão dos valores. Me conta quais são esses valores que para você realmente criam essa conexão tão profunda com a organização. Legal. O Sicredi, ele tem essa característica, né, de ser uma marca humana, uma marca que está próxima da sociedade, que está próxima das pessoas, que valoriza o desenvolvimento local, né? Se diferencia, inclusive,
por essa capacidade, essa proximidade com as pessoas e ao mesmo tempo traz essa simplicidade nas interações. E eu me vejo muito conectada com isso, assim, né? Eu costumo dizer, eu tenho uma sala, mas é uma sala que eu digo que a porta está sempre aberta, que quando eu posso eu trabalho no andar com o time que está interagindo diretamente comigo. Quando eu posso, eu estou presente nas cooperativas. E o Sicredi é exatamente sobre isso, né? É sobre ter agência ou sobre ter o canal digital disponível, mas para, de fato, cuidar da experiência e da relação com o associado. Então, eu acho que essas características, assim, elas falam muito do que eu acredito, que se materializam no modelo de negócio, né? Então, eu tenho uma conexão muito forte com esses valores, né? De conexão, de proximidade, de ser uma marca humana, de ser uma marca próxima, né? De ser uma empresa, de fato, que valoriza o humano acima de tudo. Porque, afinal de contas, né? O nosso associado e os nossos colaboradores são pessoas. Então, a gente é uma empresa de pessoas para pessoas, né? Que as pessoas estão no centro das nossas decisões, sejam Excelente. De negócio ou sejam, né, organizacionais. E isso faz tanta conexão com o livro que a gente escreveu, que é exatamente como times geram crescimento sustentável por meio das pessoas. Porque tudo, na verdade, se traduz nesses laços, nessas conexões, nessas relações de confiança, na experiência positiva que a gente cria, seja para os associados, seja internamente. Então, acho que a gente está muito alinhada e por isso eu queria tanto te ouvir, sabendo também que o modelo de negócio do Sicredi, ele é diferente da maioria. A gente está falando de um modelo de cooperativa, né, Dani? Conta pra gente o que é um modelo de cooperativa e como que ele se diferencia dos outros modelos de empresas que a gente tem por aí. Primeiro, o Sicredi é uma empresa que todo sócio é dono, né? Então, eu sou dona, qualquer associado que ele vai lá e faz uma abertura de conta capital, ele automaticamente é associado, né? Então, são mais de 8,5 milhões hoje de associados de donos do Sicredi que tomam decisões todos os anos em relação a onde investir, né? O resultado que o Sicredi tem. Parte do resultado que o Sicredi tem volta para a sociedade através de programas sociais, né? Que é algo que é lindo de ver. E o nível de investimento, são mais de 105 cooperativas, como eu te comentei, são muitas assembleias que acontecem com muitas decisões de onde investir em projetos sociais em regiões que, às vezes, né, não tem instituição financeira, além, né, da instituição financeira do Sicredi, cooperativa, né, do Sicredi. E aí até eu gosto de trazer, então, parte dessa decisão é sobre voltar para a sociedade através de projetos sociais, parte reinveste na organização para a gente poder continuar crescendo, né, e garantir que o pilar econômico e social andam juntos, e parte volta, então, para o dono, né, para o associado. Essa é a grande diferença do modelo de negócio. E aí eu poderia te dizer que eu acho que é algo que, para mim, né, conecta muito e eu me sinto feliz de saber, porque valorizo a pauta de diversidade, equidade, inclusão e de garantia, né, de renda para as pessoas, é que hoje um estudo da FIPE, que foi encomendado pela OCB, ele traz que 10% a mais do PIB, por exemplo, de uma região é impactado basicamente por ter uma instituição financeira cooperativa, de ter um Sicredi. Então, o fato de ir lá abrir uma agência, a gente está impactando em 10% o PIB local. A gente está gerando 15,1% mais empregos formais. A gente está gerando 15,6% a mais de estabelecimentos comerciais, né? Então, o fato de ter uma instituição cooperativa com o Sicredi, com a seriedade, com a notoriedade daquilo que a gente entrega em termos de produtos, serviços e soluções, né? De fato, gera um impacto na sociedade. E o Sicredi tem, né, e nasceu com um propósito muito claro de prosperidade da sociedade. E aí isso é um ciclo virtuoso, né? Porque se a sociedade prospera, os nossos colaboradores prosperam. Então, esse ciclo de garantir que as pessoas dentro de casa estejam bem, estejam felizes, se conectem, né, e que eu prospere a vida dos nossos colaboradores, gera essa prosperidade para a sociedade. Perfeito. Então, por isso que, quando eu comecei te falando, né, que esses últimos 6 anos de história,
que eu tenho, assim, com o Sicredi me orgulham muito, mas me orgulham pela essência do que o Sicredi faz. E óbvio, daí pelo espaço e pela oportunidade que eu tenho de, junto com os meus colegas, né, de centrais e de cooperativas, de impactar a vida das pessoas. E o Great Place, ele é só um símbolo, eu acho que daquilo tudo que a gente faz intencionalmente. É uma consequência, né, Dani, de um trabalho muito sério que, por um lado, tem um propósito claro e um propósito muito nobre, né, de envolver a sociedade, dar um retorno para a sociedade. Tem uma competência na gestão, que eu acho super importante a gente falar disso também, porque a gente fala muito de pessoas, mas o resultado, ele está vindo. E quando a gente olha o resultado financeiro da instituição, chama muita atenção, é muito significativo. Então, tem competência na gestão e tem esse clima favorável para as pessoas darem o seu melhor, que para a gente, como modelo de gestão, e o que a gente acredita é o tripé, né? De você realmente ter um propósito claro, resultados conquistados de maneira sustentável e pessoas que trabalham num ambiente saudável, né? E próspero. Sabe, então, Carol, que nós fomos surpreendidos, né? No dia que aconteceu a premiação, por mais que nós, óbvio, a gente sempre tem o desejo, a vontade, né, de ser reconhecido. É muito bom ser reconhecido, ainda mais com algo nesse sentido. Mas pra gente, assim, eu tava com mais 6 colegas de centrais e cooperativas, o César, que é o nosso diretor-presidente, e a gente se olhava e dizia, será que é possível que a gente chegue entre os top 3? E nós falando sobre isso na mesa, e daqui a pouco vai o terceiro e vai o segundo, e aí quando foi o segundo a gente... É possível, é real, aconteceu, né? Mas foi muito pelo sentimento de orgulho. E esse ano foi um ano muito difícil para a gente no Rio Grande do Sul, especificamente, né? Que é onde fica o centro administrativo. E a gente tem uma concentração enorme de colaboradores, né? Pelo tamanho, a dimensão que o Rio Grande do Sul tem de impacto. E aquele momento, ele também teve esse símbolo para a gente quando recebemos o reconhecimento, porque muitas coisas foram feitas esse ano no Rio Grande do Sul. Apesar de tudo, né? Apesar de tudo, uma tragédia. E pelo Rio Grande do Sul também. Porque algo que é tão forte na cultura... a mobilização dos nossos colegas. Eu não estou falando nem do Brasil. Aquilo que a gente viu da mobilização do Brasil, pensa isso triplicado dos nossos colaboradores para os nossos colaboradores. Então, era um movimento lindo de se ver, colegas preocupados de fora da região impactada, querendo apoiar os colegas que estavam aqui no Rio Grande do Sul. E sabendo, muitas pessoas sem casa, sem alimento. Passamos assim por semanas que similares talvez à guerra de supermercado, em alguns casos com falta de água, né? Que é algo básico para a sobrevivência. E a gente viu uma mobilização das pessoas fazendo campanha de doação de colega para colega, mandando alimentos para o Rio Grande do Sul, doando roupas. Nós fizemos muita mobilização com apoio à Defesa Civil para resgate de pessoas, mas eu quero dizer que o bonito foi ver esse movimento, né, das pessoas se engajarem para ajudar outras pessoas, porque isso é a essência. Claro. Nós ouvimos, né, da Defesa Civil. No Sicredi as pessoas parecem todas iguais. E o que ele quis dizer não é o igual no sentido de as pessoas numa caixinha, mas é que a essência das pessoas conectadas com a cooperação, com apoiar de fato, de fazer a diferença na vida das pessoas, estava muito presente naquele momento. Aí é o propósito que fica claro se existe ou não existe. Nessas horas é que a gente consegue perceber, né? Exato. E então você acredita, Dani, que tudo que aconteceu uniu ainda mais as pessoas, fortaleceu essa relação entre os cooperados, enfim? Eu não tenho a menor dúvida disso. E por isso que foi tão emocionante. A fala do César nesse dia foi... Ele disse, agora o que eu falo? Ele vai ouvir, depois ele vai me pegar, né? Porque eu não combinei isso com ele, que eu tô falando dele aqui. Mas eu disse, só fala com teu coração. E ele subiu no palco e falou com tanto orgulho desse movimento
de conexão, de proximidade, de humanidade, porque era um ato de humanidade acima de qualquer coisa, né? E isso é a essência do Sicredi. Sim. É uma marca humana, é uma marca próxima, é uma marca que se preocupa de verdade com as pessoas. Não é só entregar produto financeiro, né? E quando a gente fala de engajamento, Dani, esse engajamento emocional com a empresa é o que mais realmente traduz resultado. Sim. Porque ele repercute nas pessoas terem a intenção de permanecer, né? Nas pessoas terem orgulho de pertencer, nas pessoas colaborarem. Então, quando a gente consegue mobilizar mentes e corações, aí se torna muito mais forte. É um movimento. É um movimento. É um movimento, né? E aí, até fazendo essa conexão, né? O nosso resultado da pesquisa, as pessoas declaram que elas querem estar e ficar, primeiro porque 48% nós tivemos mais de 41 mil pessoas que responderam à pesquisa e 45 mil convidados. Já somos 48. Já crescemos esse ano. Mas 41 mil pessoas, 48% dessas 41 mil disseram que estão no Sicredi por oportunidade de desenvolvimento e 28% pela conexão com o propósito e com os valores. E conforme a idade muda, é bem interessante essa lógica, quanto mais jovens as pessoas são, mais é essa conexão com a oportunidade de desenvolvimento. Quanto mais as pessoas têm idade, são mais maduras, né, têm mais experiência de vida, mais tem impacto, né, na relação da cultura, ou seja, da conexão com o propósito, com os valores. Então, isso é uma força que o Sicredi tem e são 41 mil pessoas declarando isso. Ninguém está lá dizendo para elas o que elas têm que responder, né? Sim, sim. E quando a gente viu esse resultado, inclusive, porque ele vem evoluindo ao longo dos últimos anos, é um trabalho que intencionalmente a gente vem fazendo, né? Eu ia te perguntar não isso. Não foi algo que aconteceu do nada, né? Houve um plano de ação específico nessa área de clima, de engajamento, para que vocês tivessem esse resultado tão positivo? Sim. Assim, eu acredito que nenhum resultado ele acontece em um movimento intencional, né? E a gente vem falando muito sobre gestão cultural do Sicredi, porque o Sicredi cresceu muito, ele está em muitas regiões do país hoje, e a gente tem algo que é a nossa essência, que é o nosso jeito, que ele precisa estar presente, independente de a gente estar no sul do país ou no norte do país, né? Que é aquilo que nos fez ter 122 anos de história, mas a gente quer construir mais 122 anos de história, claro, né? Talvez muito mais. E para fazer isso, a gente acredita que os valores e esse propósito têm que estar muito presentes para todos os nossos colaboradores. A gente tem muito colaborador novo, né? Porque, como tu falaste, assim, os nossos números, nosso processo de crescimento e expansão, ele aconteceu nos últimos anos, assim, de uma forma muito abrupta. Sim. E isso impacta em trazer novas pessoas de mercado. Por mais que a gente tenha processo seletivo que cuide, que garanta que tem um alinhamento cultural, tem um ciclo de adaptação, de entendimento do modelo, porque não é simples eu pegar um colaborador de uma instituição financeira e colocar no Sicredi, porque esse diferencial competitivo, que é o relacionamento, que são esses princípios do cooperativismo, isso é a gente que precisa capacitar, né? A gente precisa ter uma força motriz grande direcionada para desenvolvimento. Então, é importante assim, que tudo que a gente vem fazendo é acreditando que essa gestão da nossa cultura impacta na sustentação do negócio para o longo prazo. Então, um processo seletivo bem construído, bem feito, entendendo que a gente está buscando não só pela capacidade técnica, mas pela capacidade que a pessoa tem de alinhar as suas crenças com as nossas, é fundamental. E a gente vem trabalhando muito fortemente nisso, junto com as nossas cooperativas, né? Porque eu aqui no Banco da Confederação, meu papel é ajudar a articular esse movimento, mas esse movimento acontece na ponta, sim, com o responsável pela área de gestão de pessoas da ponta. Sim. Então, a gente tem que ter muita sinergia e conexão em tudo aquilo que a gente faz, o que também é diferente quando a gente pega uma estrutura organizacional, né, em que a holding diz, a gente vai por este caminho e a gente executa. Eu já vivi isso. Hoje esse modelo é um modelo de influência, de conexão, de engajamento, de construção colaborativa. Então, o modelo de seleção, por exemplo, do Sicredi foi construído com as nossas 105 cooperativas.
processo de onboarding, né, de integração dos novos colaboradores, também foi construído com as nossas cooperativas, até para que eles possam ativar localmente e que faça sentido para eles, mas com essa espinha dorsal que é a nossa cultura, que é o nosso jeito, que é o nosso propósito, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. E Dani, falando em termos de habilidades de gestão agora, para os líderes que nos ouvem, por mais que tenha todas essas questões que são diferenciais positivos, é também um modelo difícil de operar, né? Tem uma complexidade. Porque você tem muitos interlocutores, você tem que ter uma habilidade de escuta, eu acredito, de negociação. Queria te ouvir, o que faz o melhor líder nesse tipo de empresa para funcionar bem? Eu acho que tu acabou dando vários pitacos aqui, várias dicas, eu já te diria. Uhum. Eu acho que assim, hoje, comparando a minha experiência com mais de 20 anos em RH, eu te diria que o modelo que o Sicredi tem, ele é um modelo vencedor, porque a gente trabalha muito com essa questão da cocriação. Então, eu demoro mais tempo para construir uma ideia, mas eu uso a inteligência coletiva a favor, né, do resultado final, de fato. E quando eu vou fazer uma implantação de um modelo, as pessoas estão todas engajadas com aquele movimento. Então, eu levo mais tempo para construir uma ideia, mas eu levo... É muito rápido a implementação. Porque o que geralmente é o contrário em outras organizações. Isso foi para mim um aprendizado de vida e de carreira, né? Por mais que a gente tenha esse conceito de organização de dono, que muitas vezes o movimento ele é top-down, o aprendizado que eu tive nesta experiência, nesse movimento, é de que quanto mais bottom-up com apoio top-down, mais rápido a gente consegue fazer um movimento de mudança organizacional. Obviamente, a gestão precisa estar muito alinhada, precisa ser exemplo, precisa acreditar no movimento. E o movimento ele não começa pelo colaborador na ponta, ele começa com as lideranças, inclusive, fazendo esse movimento de construção. Então, quando a gente vai fazer uma implantação, agora a gente está implantando, amanhã eu tenho reunião no Conselho de Administração para falar da política de remuneração do sistema Sicredi. Para fazer esse movimento, a gente constrói e ouve muita gente, porque são muitos donos, né? E nesse caso são 105 diretores, são 105 presidentes, são 105 profissionais de gestão de pessoas, e a gente precisa envolver essa inteligência coletiva nesse processo de construção. Não é fácil. Não é fácil, porque as pessoas têm, às vezes, interesses, visões diferentes. Mas acho que o mais importante é que quando a gente acha um denominador comum, aquilo que todos acreditam ou seguem num caminho que a grande maioria entende que é o caminho, a gente consegue achar uma visão de contorno e para chegar num caminho que faça sentido, pelo menos para a grande maioria, né? Então, acho que esse movimento é um movimento de negociação, é um movimento de influência, é um movimento de muita articulação, muita capacidade de escuta. E de escuta, de transformação daquilo que a gente ouve, de fato, em algo concreto e efetivo. E isso que você fala agora deixa a gente entender que para vocês engajamento é fator crítico para trazer resultados, para movimentar a organização, né? Para fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que esse resultado financeiro, que também chama muita atenção, ele é fruto dessa habilidade de engajamento em todos os níveis e em todos os processos. Não só de pessoas, mas para a tomada de decisão de maneira geral. Claro. E eu não vou... Seria hipocrisia da minha parte dizer que não tem problema, que não é difícil. Lógico, né? É bem difícil. É muito difícil, né? Tira, sim, algumas noites de sono, porque a gente fica pensando qual é a melhor alternativa, como é que a gente sai do outro lado, como um projeto, falar de gestão de remuneração em qualquer organização é complexo. No Sicredi vai ser um pouco mais, sim, do que em outros ambientes. Por quê? Porque são muitas pessoas com muitas visões diferentes. E essa, inclusive, é a fortaleza. E quem não trabalha no Sicredi e não enxerga isso como fortaleza, que é exatamente essa diferença que existe, não trabalha, inclusive, não consegue trabalhar no Sicredi, né?
Mas entender que é possível, sim, construir, chegar num lugar que faça sentido para todos também é possível. Mas é com um estilo e um modelo de fazer gestão diferente do que a gente está acostumado. Exato. E não pode ser simplesmente no top-down, né? Eu acho que a habilidade de influência conta muito nesse negócio. Muito. E Dani, uma coisa que as pessoas sempre buscam informações, principalmente aquelas empresas que desejam também um dia serem premiadas, serem reconhecidas como boas práticas de gestão de clima, de pessoas. Esse plano de ação, uma vez que vocês recebiam os resultados, percebiam lá o que precisava mudar, vocês faziam de forma coletiva, cada central fazia o seu. Como é que vocês coordenam esse processo? Vamos lá, nesse trabalho, então, tem vários caminhos, né? Porque posso te dizer que não tem uma receita de bolo, tem a intencionalidade. Primeiro, a gente sempre olha na perspectiva de entender o que é macro, se eu mexer nesse ponteiro como sistema, eu evoluo o meu ambiente, consequentemente o meu resultado. Então, a gente sempre escolhe 2 ou 3 coisas que, quando se faz a devolutiva para o conselho, por exemplo, da pesquisa, do resultado, a gente fala assim, ó, os 2, 3 destaques são esses que a gente tem que manter, mas os 2, 3 pontos de atenção que a gente precisa trabalhar são esses. E aí a gente faz toda uma mobilização via profissionais de gestão de pessoas que identificam, fazem esse mesmo exercício nas suas entidades. Porque, então, eu estou olhando como sistema e tenho iniciativas como sistema. Mas, localmente, então, eu faço esse mesmo olhar para a minha característica local com o meu plano de ação local. Então, existe um plano mais corporativo e existem os planos locais, por entidade. E por entidade, se eu pegar o CAS como exemplo, a gente chega no coordenador que tem um plano de ação, inclusive cadastrado numa ferramenta, que a gente vai acompanhando e vai dizendo, puxa, se imparcialidade é o ponto que mais está pegando, quantos planos de ação cadastrados com imparcialidade a gente tem? A gente chega a fazer esse tipo de análise. Aí leva para a diretoria e diz, tem algum ponto aqui que a gente precisa olhar. Então, intencionalmente ir fazendo esse movimento de garantir que todas as lideranças façam o seu plano, que a gente cadastrou, que a gente olha a qualidade, e aí a gente usa também, às vezes, a inteligência artificial a nosso favor, porque eu pego os planos de ação, jogo lá, né, no ChatGPT, e ele me diz, esse plano aqui não está consistente, está faltando tal coisa. Que então, maravilha! É usar, inclusive nesse caso, usando a tecnologia a nosso favor, porque a empresa é muito grande, né? Mas é fazer esse movimento intencional de ter um planejamento, garantir que todas as lideranças tenham com acompanhamento e gestão. E geralmente a gente aplica, nem todas as cooperativas fazem, mas a gente tem pesquisas que a gente sensoria o pulso, é uma prévia da pesquisa. Então a gente vai vendo, aquelas ações que a gente fez, elas de fato movimentaram, melhorou a percepção das pessoas ou não? Se não melhorou, eu preciso de fato continuar fazendo ações que me ajudem a direcionar o meu foco de atuação. Então, é um movimento que acontece o tempo todo. Esses pulsos acontecem de quanto em quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Aí é amostral. É amostral. E aí depende muito da cooperativa, depende muito da estratégia também local, porque existem estratégias locais que são respeitadas. O que a gente faz é dar metodologia ou construir junto metodologias para isso. O que a gente vem trabalhando agora forte, né, é que a gente quer, assim como o Great Place ele vem e tira uma foto, a gente quer garantir que a nossa experiência do colaborador, do momento da seleção ao momento do offboarding, né, que a gente consiga metrificar todos os pontos de contato da jornada e tendo um NPS. Então, como que foi a minha experiência no meu processo seletivo? As pessoas me dão feedback. E aí as diferentes pessoas, porque eu tenho gestor, eu tenho alguém que pode fazer parte de um comitê avaliador, o processo de onboarding, como é que foi a experiência, o processo de admissão. Então, olhar esse ciclo de vida e aí eu conseguir mensalmente ir tirando essas fotografias. Né? Essa é uma evolução importante da nossa estratégia de gestão de pessoas, do Sicredi, né? Para que a gente possa evoluir com mais consistência ainda. Né? Então, chegamos hoje num patamar que a gente já tem muitos instrumentos que a gente consegue tirar fotografias
que as cooperativas conseguem fazer gestão local. Então, com o seu dashboard sistêmico, mas que eu consigo ver o recorte dos meus dados localmente. Então, isso é um avanço muito importante. Mas para o ano de 25 e 26, a intenção, né, é garantir que todas as interações que a gente tem, de alguma forma, com o colaborador, eu consiga ter um pulso e uma percepção dele de como foi essa interação. Seja um líder, um não líder, né? Um gerente de negócio, que é onde a gente tem o maior índice de turnover, que é onde a gente tem que olhar com muita atenção, porque é ele que cuida da experiência e da relação com o associado. Então, eu preciso cuidar muito dessa persona, né? O gerente de segmento, PJ, PF, Agro, a gente precisa cuidar muito da experiência deles, para que a gente possa, de fato, gerar aquele ciclo virtuoso que eu te falei, do impacto positivo no associado. Então, eu acho que, assim, tentando resumir para ti, eu acho que sim, tem plano de ação, mas tem muitos movimentos também estruturais para a gente garantir que a gente não está olhando só a foto do Great Place, porque a foto é boa, é legal a gente ter, mas a gente precisa garantir uma forma de enxergar o filme. O filme. E é interessante o que você traz, Dani, porque é um equilíbrio entre gestão humanizada, baseada em valores, interesse genuíno pelas pessoas, essa busca de fit cultural, sim, além da competência. Então, tudo isso já trouxe muito no início, mas agora o que você está trazendo é uma gestão disciplinada, baseada em dados, com uso de inteligência artificial. Então, isso dá robustez para o modelo. Eu vejo um modelo bem equilibrado aí. Sim, robusto mesmo. Mas assim, a gente ainda, na linha que eu te falei, assim, preciso ser super transparente contigo. A gente tem muito para evoluir. Claro, né? Então, quando a gente fala de dados, a gente já tem muita coisa. Não tínhamos até muito pouco tempo atrás. Hoje a gente tem muita coisa e a gente precisa ajudar, inclusive, as cooperativas a entenderem como usar a seu favor. A seu favor, até para não se perder em dados que talvez não sejam tão relevantes, que você também trouxe isso, é achar o Pareto, né? Exato. O 80-20 que vai fazer a diferença, porque dados hoje a gente tem em abundância, mas eu preciso pegar aqueles que são os que vão mexer o ponteiro. Vão mexer o ponteiro. E que eu vou entender como que as pessoas estão enxergando o Sicredi nessas diferentes interações. Essa é a mesma lógica, e a gente não fala da experiência do associado desde o momento que eu estou lá atraindo ele até o churn ou da reconquista. Exato. A lógica é a mesma. É a mesma lógica de negócio vocês estão trazendo para a gestão de pessoas. Isso. Então, esse foi um insight importante do planejamento estratégico de 24 agora para 25, né? De conseguir fazer essa correlação de negócio com pessoas. Como é que eu garanto que essa experiência aqui é positiva para impactar na experiência também do associado? Excelente. Esse é um belíssimo insight. E tem um desafio, Dani, que eu queria te ouvir também a respeito, mas que é da gente capacitar a nossa equipe de RH para fazer esse trabalho. Por quê? Porque não é algo natural, não é algo que a gente vem de fábrica, né? Sim. Então, pensar como negócio, usar indicadores de negócio, métricas, como é que você lida com isso? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente, desde 2023, quando a gente construiu o ciclo estratégico, esse 23, 24, desculpa, a ambição Pessoas e Cultura foi declarada desde o dia 1 do ciclo estratégico, e eu tenho o privilégio de ter acompanhado esse processo desde o dia 1, né? E poder estar presente em todas as discussões como área de pessoas e cultura e entender como faz essas conexões para influenciar os nossos colegas de cooperativa foi super importante. Depois começar a trazer também os colegas de gestão de pessoas das centrais e ter cadência de rituais que vão desdobrando aquilo que se fala, porque eu não consigo ter todo o Sicredi num ciclo de planejamento estratégico. Consigo pegar amostras de percepções, isso foi feito, de como as pessoas enxergam, mas construir é muito difícil. E aí, o que a gente fez? Qual foi a estratégia que eu usei em gestão de pessoas, né? Ter rituais com as centrais e com as cooperativas para ir dando os inputs daquilo que estava se falando na estratégia e discutindo como é que isso impacta
em pessoas e cultura. E a gente também vem falando de evoluir o nosso papel de gestão de pessoas para gestão de pessoas e cultura. Por quê? O que essa mudança significa? Quando a gente declara essa visão de que a cultura impulsiona a execução da estratégia, que propósito, missão, visão e valores têm que estar claros, desdobrados em competências e comportamentos, tudo aquilo que eu vou trabalhar no ciclo de vida do colaborador, como eu atraio, desenvolvo, gerencio, né? Cuido dessa experiência, precisa estar diretamente conectado. Então, qual o movimento que nós estamos fazendo, né? Esse desdobramento dessa relação do que está declarado para negócio que a gente precisa olhar na perspectiva de pessoas. Perfeito. E aí, a gente começou a se posicionar, bom, então a gente é uma área que ajuda a gerir a cultura e as pessoas. Não necessariamente só cuida, essa conexão numa visão integrada entre pessoas, cultura e negócio como algo indissociável. Exato. Isso é algo novo. Essa estratégia mesmo de gestão cultural, que é muito maior do que a área de RH. E esse entendimento possibilita dar o salto que você descreveu. E a gente conseguiu fazer um movimento super bacana. A gente fez o primeiro encontro dos profissionais de gestão de pessoas, os mais estratégicos, no final do ano de 2023. Fizemos o primeiro ciclo planejado com esse grupo. Levei pessoas de negócio para falar, a estratégia está indo para lá, a gente está fazendo este movimento e como é que isso impacta em gestão de pessoas. E aí, óbvio, tenho todos os inputs de gestão de engajamento, da pesquisa, das pulses, dos dados. E aí a gente começou a fazer o primeiro movimento, agora nós fizemos em novembro, o planejamento 2025, com esse posicionamento como área, pessoas, negócio, cultura, indissociáveis, e a importância de a gente no ano passado, ter reolhado todos os nossos processos de gestão de pessoas. Esse ano é um ano de a gente garantir que esses processos eles vão ser implementados, mas que a gente vai gerir olhando igual a experiência que a gente está olhando para o associado. Do momento da aquisição do associado até esse momento de churn ou reconquista. A lógica. Esse é o desafio para 25, 26. Já até estou aqui, 25, 26. A gente tem esse grande desafio. E isso impacta na preparação do profissional de gestão de pessoas. Totalmente. Era isso que eu estava pensando, que já com a minha mente de consultora, é um trabalho de formação dessas pessoas na forma realmente de encarar a sua contribuição para a empresa, de se posicionar diante das lideranças, né? Tem todo um trabalho muito interessante para ser feito. E esse objetivo é um dos primeiros que está declarado para o ano de 2025, que é essa preparação sistêmica dos profissionais de gestão de pessoas para implementar os novos modelos, mas para ter um posicionamento diferente na forma de atuar. Então, menos tirando pedido. Exato. E mais sentando do lado da diretoria, do conselho e discutindo. Mas a gente já percebe, é muito interessante, a gente já percebe vários movimentos em várias entidades de profissionais que estão conseguindo fazer essa parceria mais próxima do executivo, do diretor de negócio, tá participando mais de reunião de conselho, porque até 2 anos atrás eu não tinha esse papel que eu tenho hoje, por exemplo, de estar presente, de estar em todas as discussões de conselho, de colégio de diretores executivos. Isso foi sendo construído, né? E é o mesmo movimento que a gente tem muitas cooperativas que já vivem esse papel e tem outras que ainda não. E que a gente tem esse desafio e aí vai passar muito pela preparação das pessoas, né? E é o que eu digo, esse espaço de RH estratégico é uma conquista. A gente precisa mostrar valor, assim como qualquer outra área de, né, por que eu preciso sentar à mesa, o que eu trago para essa mesa. De contribuição. Fatos, dados, ideias. Provocações. Qual é a minha contribuição? E aí essa competência, assim, né, de a coragem. De poder se posicionar, de poder dizer o que pensa, obviamente, da forma adequada, fazer as perguntas certas. Trazer reflexão para o grupo, né? Isso faz toda a diferença. Eu te comentei, né, há quase 6 anos no Sicredi.
nesses últimos 4 anos, há 4 anos atrás, eu tive eu não tinha posição ainda de diretoria, eu fui promovida de gerente para superintendente e comecei a sentar junto com a diretoria num papel mais de business partner, né, da diretoria e do diretor-presidente no CAS, no Banco e na Confederação. Então, comecei com esse papel ganhou força, ganhou potência. 4 anos depois, eu assumi o sistema Sicredi, porque eu atuava só no Banco e na Confederação, enquanto escopo de responsabilidade, como superintendente executiva. Não ainda com participação em todas as pautas, na diretoria, sim, aqui do Banco e Confederação, mas no conselho. Aí o presidente do conselho, não, acho que o RH tem que ter um espaço aqui, uma presença. Comecei a participar desses fóruns, começamos o movimento Ciclo Estratégico, declarada a ambição de pessoas e cultura como um movimento importante. Em março do ano passado, a diretoria foi construída, foi formalizada. Né? Então, eu acredito muito. Claro que cultura tudo é símbolo, né? É um símbolo ter a posição numa empresa da dimensão do Sicredi, né? Sim. Mas mais importante que a posição é o posicionamento, é a forma de construir, é a percepção em relação à contribuição no papel. Então, até, assim, uma dica, eu acho que para o profissional de recursos humanos, né? De pessoas, cultura, gestão de pessoas, é, de fato, que entenda o contexto, entenda do negócio, quais são os desafios, o que está sendo discutido na mesa, como que eu provoco, levo as perguntas certas, trago dados para reflexão, levo propostas alinhadas aos desafios da estratégia. Então, pegando o nosso exemplo, se a gente está falando que atendimento é o nosso diferencial, a gente tem um turnover mais elevado, e não é tão significativo, mas mais elevado neste público, preciso olhar esse recorte deste público, os dados para esse público, que iniciativas eu vou fazer para retenção ou para fidelização, para engajamento desse público. Mas eu só consigo fazer isso se eu estou olhando o dado, se eu estou atento, se eu estou ouvindo o que a central está me dizendo. Então, esse movimento de proximidade do negócio, de entender os desafios para ser propositivo, faz toda a diferença. Exato. Se não é um projeto, são os projetos que a gente tem de RH para RH, né? Acho que você resumiu muito bem, Dani, o que faz hoje um profissional de RH estratégico, que é tanto, a gente fala tanto nisso por aí, né? O que é um RH estratégico? É justamente isso, uma cadeira executiva, são fatos, dados, projeções, práticas que você usa em outras áreas de negócio, porque afinal, as outras áreas de negócio, como você trouxe no início, também lidam com pessoas. Diferença, a gente está falando da mesma coisa. Como é que você influencia essas pessoas com as informações que você tem, com as estratégias que você tem? Com uma dose elevada de coragem. De coragem. Coragem, assim, né? Acho que quando a gente tem aquele receio, puxa, será que eu posso falar? Aí eu acho que, de fato, tem uma construção de relação de confiança que precisa ser feita para conseguir usar essa dose de coragem, assim. Eu digo que eu me sinto uma pessoa bem corajosa para fazer alguns movimentos que eu acredito que precisam ser feitos. Eu sempre... O César, no ano passado, a gente fez um trabalho com todos os líderes no CAS e ele, em público, ainda disse assim, a Dani é a pessoa mais papo reto. O que ele está dizendo com isso, né? É a coragem de dizer, olha, eu enxerguei isso desta perspectiva. Talvez não seja a mesma que a pessoa está enxergando. Mas essa coragem de... Colocar o seu ponto. De dizer, olha, eu estou enxergando desta forma. Pensa sobre isso. Não quer dizer que eu estou certo, mas quer dizer que eu estou enxergando de uma perspectiva diferente e estou oferecendo para a pessoa uma outra forma de enxergar um comportamento, uma atitude, algo do modelo, né, que pode não estar funcionando da forma e gerando o resultado que se esperaria. Está trazendo um ponto de vista, está contribuindo com a discussão, está se posicionando. Está se posicionando. Mas essa dose de coragem precisa acompanhar, sem precisa dúvida. estar junto, né? Sem dúvida, Dani. Agora falamos bastante sobre o papel de RH. Os melhores líderes do Sicredi que têm conseguido, assim, puxar esse movimento de engajamento, o que eles fazem de diferente dos outros, na sua visão? A gente tem uma
uma camada bem significativa de líderes for all hoje, né? Que é algo importante. Eu acho que o que eles fazem? Eu acho que, primeiro, o Sicredi é uma empresa que investe muito, antes de chegar neles, né? Muito em desenvolvimento. Então, são pessoas que conhecem as melhores escolas, que viveram tudo de conteúdo, eu acho importante, né? Uhum. Então, acho que esse é um ponto importante. Hoje, a gente investe mais de 100 milhões de reais por ano enquanto sistema em educação, assim, em aprendizagem. Educação executiva. É algo muito forte no Sicredi, né? E aí eu acho que, assim, isso é um fator importante. Ele não é preponderante, mas ele é importante, né? O conhecimento, ele é importante. A questão é a aplicação. E aí eu acho que vem o segundo fator. Acho que existe uma preocupação genuína com as pessoas, né? Então, quando eu atrelo essa relação da preocupação genuína com as pessoas, de entender como que elas estão se sentindo, é uma empresa diferente na atmosfera, inclusive nesse sentido. E falando por experiência de viver em outros ambientes, não é melhor ou pior, né? Não é sobre isso. Mas são características diferentes da própria liderança, né? Então, essa liderança que está próxima, que é mais humana, de fato, isso está muito presente. Porque é a essência do modelo da empresa. O que, às vezes, tem um efeito colateral, que é o excesso. Sim. E aí, a gente precisa ter um cuidado. E a gente também trabalha muito com a liderança para a gente não ir para o excesso, o extremo. Que aí eu posso tolerar baixa performance, eu posso ter outros tipos de efeitos colaterais de uma cultura que é humana e que valoriza muito as relações. Então, esse efeito colateral é um efeito colateral que a gente trabalha bastante, né? Perfeito. Então, uma cultura mais orientada a resultado, às vezes tem um modelo de atuação muito mais comando e controle. Sim. Então, é uma outra forma, é um outro impacto, né, que a cultura tem, o efeito colateral que a cultura traz para a forma que a gente trabalha, né, o tema da liderança. Então, eu acho que o que diferencia de fato, assim, eu acho que eles são muito letrados. Acho que diversidade e inclusão é um tema que a gente ainda precisa trabalhar bastante, né, na sociedade de uma forma ampla. Então, para a gente aqui não vai ser diferente. Mas, em geral, são pessoas muito cultas, que conhecem, já viveram muitas experiências e que têm essa essência, né, da humanidade muito presente, né, no movimento que a gente viu representado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Tinha um movimento das pessoas, tinha um movimento das lideranças. Eu me emocionei em uma reunião do conselho, por exemplo, que eu digo humildemente, pedir, né, ao conselho para a gente poder fazer doações para as pessoas financeiras, para colegas que tinham perdido tudo, né, a casa, tudo. E eu fui com uma proposta e quando eu saí com uma proposta muito melhor do que a que eu levei, né? Então, esse efeito é lindo de ver no Sicredi, né? Então, efeito multiplicador das coisas. É muito lindo, né? É sem palavras, mas é isso, tem o efeito, tudo tem o ônus e o bônus. Exato, né? E o segredo mora no equilíbrio, né? De você conseguir realmente trabalhando com consciência, né? E quando a gente trabalha gestão cultural, acho que a gente vem falando muito sobre a intenção e a consciência em relação ao que a gente está fazendo, né? Então, todo o comportamento, ele está gerando um impacto. E qual é o impacto? Eu estou intencionalmente gerando esse impacto, ou eu preciso ter a consciência do impacto que eu estou gerando em relação a esse comportamento? Muda tudo, Muda né? tudo. A partir do momento que a gente tem a consciência, a gente tem como trabalhar. Como influenciar aquela questão. Senão você está sendo levado e não está nem entendendo o que está acontecendo. Exatamente. Né? Exatamente. Muito bom, Dani. Acho que a gente cobriu bastante coisa aqui que são extremamente relevantes para quem quer transformar a sua cultura, quem quer ir mais longe nesse modelo de gestão humanizado, mas também com resultado. Então, responde aí várias dúvidas que eu sei que as empresas têm, né, de como conduzir esses processos, e é a evolução contínua. É isso. Sempre tem o que melhorar. É a intenção né? É ter sempre esse... Eu comentei muito isso com o nosso time lá de pessoas.
Gente, chegamos no topo, é verdade, mas a gente não pode se acomodar. Exato. E não porque o ano que vem a gente precisa ser o primeiro ou o segundo, não é sobre isso, né? Mas quando a gente atinge excelência naquilo que a gente faz, com certeza a gente precisa pensar, bom, mas qual que é o próximo passo? E a já está aqui falando, o próximo passo é, vamos olhar para a jornada do ciclo de vida do associado, como é que acontece, vamos fazer esse movimento de olhar para a pauta de pessoas com a mesma perspectiva. Então, essa curiosidade, essa coisa aguçada de estar sempre olhando qual é o próximo passo. É isso que vai levando à excelência, né? A evolução constante em relação ao que a gente faz. Então, chegar no primeiro não significa se manter. Exato. Né? E Dani, em termos de desenvolvimento de líderes, a preparação ela é mais interna, ou seja, vocês conseguem hoje ter pessoas que cresceram dentro de casa nas principais posições executivas, ou é um mix entre interno e mercado? Olha, a maior parte das pessoas, hoje a taxa de aproveitamento interno é bem elevada, né? Vai para mais de 50%. E, em geral, as posições executivas vão sendo ocupadas, ou pessoas que também permanecem muito mais tempo, em geral, são pessoas que foram formadas na casa. Que a gente percebe, e a gente tem, né? Todo um processo muito bem estruturado de formação. Então, a gente tem trabalhos que acontecem do sistema, tem da central com as suas cooperativas e da cooperativa. Por isso que a gente investe tanto em desenvolvimento de pessoas, né? E então, é uma máquina de formação. Certo, né? Porque se você consegue depois aproveitar essas pessoas para as posições que tá valendo a pena. A gente tem oportunidades como todas as empresas, mas eu te diria que até comparado a outras da minha experiência, de experiências passadas, assim, acho que a gente consegue fazer bem esse tema de casa, até porque, de fato, a gente investe muito, é um pilar, né? Investir muito no desenvolvimento das pessoas. A gente falou aqui de várias práticas de uma empresa que já está bem avançada nessa sua gestão do ambiente, do engajamento, da cultura. Sim. Agora eu queria, Dani, que você desse aqui um conselho para as empresas que estão começando a olhar para isso, que não tem toda a estrutura de vocês, todos os recursos. Por onde começar? Tá. Olha, eu diria o seguinte, eu acho que o mais importante é ter a clareza e a intenção de fazer um movimento que faça sentido para a organização, né? Então, intencionalmente, ter a clareza de onde eu estou e aonde eu gostaria de chegar. Acho que essa é a primeira... Isso serve para tudo na vida, né? Ter essa clareza. Onde é que eu tô? Qual que é a minha realidade? Aonde eu quero chegar? O que que eu preciso? Aí eu faço um plano. O que que eu preciso fazer para chegar lá? Esse plano vai ter um monte de mexida ao meio do caminho. Tá tudo certo, faz parte do jogo, né? E eu te diria assim, eu faço muitos momentos com empreendedores, assim, que estão começando seu negócio. E eles sempre me fazem essa pergunta. Eu digo para eles, vocês não precisam pegar aquilo que é o melhor, né? A melhor referência, mas vocês podem começar pequeno. Façam pequenos movimentos intencionais. Eu não preciso sair contratando a melhor empresa para fazer um processo de pesquisa de gestão de engajamento. Porque sim, porque às vezes o negócio está ali, a gente está contando os centavos numa transação que está acontecendo. Então, agora sim, comece intencionalmente, estuda, entende o que vai fazer benchmark, faz referência com empresas que faz, aprende com quem faz bem. E começa fazendo caseiro, entendendo onde tu tá para tu poder evoluir e chegar lá na frente, né? Mas assim, acho que o mercado, ele oferta muitas possibilidades. Tem muita gente que faz muita coisa bacana. E eu digo, eu aprendo com muitas empresas. Eu converso com muitos colegas, né, profissionais da área. Constantemente me preocupo em fazer a gente saber o que tá fazendo de diferente aí. Me conta, quero saber. Então, essa abertura para aprender me ajuda a trazer para dentro. E, às vezes, não é sobre recurso. Claro que com recurso a vida fica muito mais fácil, sim. né? Mas não é só sobre o recurso que eu tenho para investir, é sobre a intenção, a vontade, o interesse genuíno de fazer, né? Perfeito. Então, acho que isso é o mais importante. Eu sempre falo para jovens em início de carreira também. Hoje, eu não sei onde eu quero chegar. Bom, como é que eu vou chegar lá? Entende quem tu é, te conhece, saiba, né, quais são as tuas fortalezas, quais são os teus pontos de oportunidade. Continua fortalecendo aquilo que tu é bom, mas olha para aquilo que tu tem oportunidade de evoluir. Traça um plano, meta.
meta de curto prazo, né? Aí cumpriu a meta, vai estabelece a próxima. Então, acho que esses pequenos movimentos, assim, às vezes a gente não está falando só de grana, né? A vontade e a intenção. O importante é criar genuína. Um movimento, né? Positivo, a intenção genuína para fazer, né? Perfeito, perfeito. Agora, Dani, para a gente fechar, me fala qual é a tua visão de sucesso? O que é sucesso para você? Sucesso para mim? Olha, eu não sei que eu não tinha pensado sobre isso, vou pensar ao vivo aqui contigo. Vamos lá. Mas o que é sucesso para mim é... Hoje eu me sinto uma pessoa realizada, me sinto uma pessoa plena por ter as condições, né, em um ambiente muito bom para trabalhar. E eu acho que o sucesso, obviamente, é ter um selo que reconhece, mas é poder ver um movimento genuíno das pessoas se mobilizando para fazer o que precisa ser feito, né? Então, quando eu olho assim para os meus colegas de gestão de pessoas das cooperativas e a gente está junto e a gente está discutindo, ver esse movimento, para mim, isso é sucesso, né? Pensando na perspectiva de onde a gente saiu e onde a gente chegou, né? E eu acho que é sobre essa essência de humanidade, de respeito, de significado nas coisas que a gente faz, né? Sucesso talvez seja fazer de corpo, alma e coração, para gerar impacto positivo para as pessoas. Então, não é sobre mim, é sobre o outro, sobre o impacto que eu gero. Então, acho que é um pouco sobre isso. Pensei ao vivo aqui, não muito excelente, elaborado. Mas falei com o meu coração também. E se fez entender muito bem. Muito bem. Dani, eu te agradeço muito. Foi um prazer te conhecer melhor, entender o que vocês estão fazendo lá. E faz todo sentido que esteja dando certo. Tem muita coisa boa acontecendo. Te parabenizar a você e a todos os líderes do Sicredi por esse resultado e por serem inspiração para o Brasil nesse tema, né? E como é que as pessoas podem te achar? As pessoas que estão ouvindo a gente, tem algum contato que você queira deixar? Eu deixo sempre o contato no meu LinkedIn. Eu costumo publicar conteúdo toda semana, faço enquete para saber o que as pessoas mais gostariam de saber. Então, acho que o LinkedIn é um ótimo canal, assim, para me achar, né? Daniele Schmidt, estou disponível lá. Às vezes demora um pouquinho para responder quando alguém me manda mensagem no inbox, mas, assim, acho que eu publico muito conteúdo, me preocupo muito em levar conhecimento, em compartilhar, né? Em trocar com pessoas. Então, acho que é um canal que funciona muito bem, assim, como uma porta. Excelente. Obrigada, Dani. Obrigada a você que nos acompanhou nesse episódio. Espero que tenha gostado. E se você aprendeu com a Daniele Schmidt a história do Sicredi, compartilha esse episódio para que mais pessoas possam ter acesso a essas experiências que valem ouro. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.